Moçada, então nós vamos aplicar aqui as características do realismo que nós já discutimos previamente, tá? Então nós vamos começar aqui, isso é uma bela de uma porta de entrada ao classicismo, que é um desenho do grande intelectual Leonardo da Vinci, que foi tudo, né, cara? Foi pintor, foi desenhista, foi anatomista, foi cientista, foi filósofo, enfim. Um desenho que se chama O Homem Vitruviano. Isso é uma representação alegórica do antropocentrismo, que rege a mentalidade do homem renascentista. Tudo bem? Antropo, homem, centrismo, centro. Homem como medida de todas as coisas. Homem no centro do universo, tá? Se chama homem vitruviano. Vitruviano vem de Vitrúvio, o maior arquiteto romano de todos os tempos, tá? Um arquiteto ligado à Roma Antiga. Muito bem. Bom, então observe aqui o desenho. Primeiro que é mimético, né? Você acredita que isso daqui seja um homem. Segundo, ele representa um homem nu. Tá pelado. Tudo bem? Agora, isso não tem nada de erótico, não tem nada de sensual. É um desenho anatômico de um ser humano. O ser humano passa a ser representado no seu esplendor. Por isso, despudorado. Não tem que ter vergonha de ver o ser humano. Essa é a perfeição humana, inclusive a perfeição da criação de Deus na perspectiva do homem renascentista. Bom, então perceba que ele dá movimento aqui, inclusive, ao desenho, tá? Quando o braço do homem aqui representado toca o quadrado, é a representação da Terra, centro da Terra, domínio, portanto. Quando toca o círculo, é a representação do universo. Beleza? Então, o homem no centro de tudo. Legal. Bom. Aqui nós temos a pintura mais importante de todos os tempos, que é a Mona Lisa. Do Leonardo da Vinci, está no Museu do Louvre, tá? E aqui uma pintura medieval, que é a representação de Jesus Cristo. Só para a gente contrapor. Vou começar com a de Jesus Cristo aqui. Isso daqui é uma representação não mimética de Jesus Cristo. Ou seja, a gente olha para isso e a gente não acredita que possa existir um homem, um ser humano com esses traços. Portanto, é só a evocação de Jesus Cristo. Não é a representação de Jesus Cristo efetivamente. Tá certo? Inclusive, durante a Idade Média, era proibido representar Jesus Cristo de maneira fiel. Pode, no máximo, evocar, como aqui nessa pintura. Tá certo? Então não tem mimesis. Olha aqui a desproporção. Olha o tamanho dessa mão em relação a essa. Olha o tamanho desses dedos em relação a esses dedos aqui. Desproporção, desequilíbrio. Olha o tamanho desse pé em relação a esse pé. Esse pé aqui está maior que esse. Tá certo? A figura fica levitando no quadro. Não tem um cenário. A figura fica levitando. Outra coisa, não tem tridimensionalidade. Olha a auréola aqui, ó. Ela fica atrás da cabeça de Cristo. Quando a auréola tem que ficar aqui, ó. É em cima que ela fica. Mas como eles não conseguiram conquistar ainda a tridimensionalidade, se dá dessa maneira. Tá certo? Agora, você não pode falar que isso daqui é rústico, que isso aqui é ruim, que o artista é de mau gosto, que o artista não tem qualidade, que o artista não tem habilidade. Porra, não tem esse critério de mimesis, de verossimilhança na Idade Média. O artista ele só quer representar Jesus, a função da arte é ser didática, é moralizar, cara. É representar uma figura religiosa. Ele não tem compromisso estético com a mimesis, cara. Você não pode analisar a arte medieval com o mesmo critério que você analisa a arte renascentista. Isso seria um anacronismo. Você não pode falar que isso daqui do Leonardo da Vinci é melhor do que isso daqui. Né? Você tem que levar em consideração o propósito do artista. O propósito do artista aqui é uma coisa, o propósito do artista aqui é outra. Não tem como você estabelecer uma comparação quando os critérios são absolutamente diferentes. Beleza. Então daqui a Mona Lisa. Isso daqui é genial, cara.
Primeiro porque aqui ele já coloca cenário, ó, tem plano de fundo, plano de fuga, né? Ponto de fuga. Tem tridimensionalidade. Tem mimesis. Você acredita que uma mulher tenha esses traços, tem senso de proporção, cores sóbrias. O rosto apresenta sobriedade, não é um rosto com marcas de expressividade, né? O sorriso aqui é muito interessante, porque é um sorriso enigmático. A gente não sabe se ela está sorrindo de felicidade, de tristeza, se é um sorriso que precede o pranto, se é um sorriso irônico. Mas o mais genial de tudo mesmo está aqui, ó, nos olhos. Leonardo da Vinci consegue dar vida para essa composição. Dá a impressão que a mulher que está do outro lado olhando para você está naquela tela, cara. Porque assim, de qualquer ponto que você olhar, você tem a impressão de que a Mona Lisa está olhando para você. Você pode estar aqui, ó, à direita dela. Você tem certeza que ela está olhando para o fundo do seu olho. Você pode estar aqui, ó, na esquerda dela. Você tem a certeza que ela está olhando para você. E se você caminhar, você tem a impressão de que o olho dela está se mexendo. É impressionante isso daqui, tá? Isso aqui tem do tamanho de uma folha de papel A4, mais ou menos, né? A gente acha que, nossa, isso deve ser um puta de um quadro enorme. É nada, pequenininho. Bom, outro exemplo aqui é Escola de Atenas, do Rafael. Essa composição que está no Vaticano, tá certo? Isso aqui é uma aula de tridimensionalidade, cara. Isso aqui é uma aula de perspectiva. Isso aqui é uma aula de mimesis. Isso aqui é uma aula de pintura. Isso aqui é uma coisa impressionante, cara. Nenhuma fotografia conseguiria reproduzir com essa verossimilhança. O Rafael, inclusive, era considerado o melhor pintor, é considerado o melhor pintor do que o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é mais completo, é claro, mas o Rafael é considerado o melhor pintor, tudo bem? Bom, então essa representação aqui representa os intelectuais de Atenas, tudo bem? Então a referência de vários intelectuais aqui. Quanto mais alto o sujeito tiver aqui na escada, nos patamares, mais respeitado. E aí no centro da composição, que é o que nos interessa de fato, dois grandes intelectuais. Platão, apontando para cima, mais velho, de barba, porque ele é um idealista, está apontando para cima. Do lado de Platão, Aristóteles, apontando para baixo, porque ele é um materialista. Tudo bem? Isso aqui é uma aula de pintura, uma coisa esplendorosa, tá? Bom, isso daqui é a Leda e o Cisne, do Leonardo da Vinci, que está lá em Roterdã, na Alemanha. Tudo bem? Bom, isso aqui, inclusive eu, professor Evaristo, tive a oportunidade de ver quando houve uma amostra aqui na cidade de São Paulo sobre o Leonardo da Vinci. Eu vi isso de perto, uma coisa muito bela, muito bonita e tal. Bom, então isso aqui é a representação do mito da Leda e o Cisne, tá? Zeus fica muito interessado pela Leda, que é uma mortal. Uma das principais características de Zeus é que ele era muito mulherengo. Então, diante do jogo duro que a Leda faz, a Leda não quer nada com Zeus e tal, ele se metamorfoseia num cisne que vai cantar, um belo cisne, né? Que vai cantar ali no lago da propriedade da Leda, vai encantar a Leda, vai hipnotizar a Leda e vai raptá-la e vai a estuprar, tá? Leonardo da Vinci está representando essa história mitológica. Então a Leda aqui, que é considerada a mulher mais bela da Antiguidade Clássica. É mais bela da Antiguidade Clássica. No futuro, depois dessa história aqui com Zeus, ela vai dar luz a Helena, causadora, entre aspas, da Guerra de Troia, que nós discutimos em aulas anteriores. Muito bem. Então, de um lado da tela, são duas crianças representando a pureza. Aqui é a representação da malícia, que é Zeus. Inclusive, o pescoço é uma coisa fálica. E olha a mão dela, como se estivesse a masturbar o falo. Mas, por outro lado, olhando para a pureza. Tá certo?
Uma tela interessantíssima. Então olha a mímesis, olha o senso de proporção, olha o plano de fuga, olha o ponto de fuga, né? A tridimensionalidade, a mímesis, etc, né? Tá certo? Bom, escultura. Isso daqui é outra coisa que eu tenho muita vontade de ver de perto, que é o Davi do Michelangelo, que está lá na Academia de Belas Artes em Florença, na Itália. Bom, então olha isso. Primeiro, corpo humano sendo representado no seu esplendor, aqui eu falo e tal. Olha só a riqueza de detalhes do corpo humano, olha a mímesis, olha a verossimilhança, você acredita que um ser humano seja dessa maneira, tá? Olha aqui, de costas, olha o rosto, expressa serenidade, que é uma das marcas do classicismo, a serenidade. Bom, então eu vou te contar a história do Davi. O Davi, que era uma criança, no contexto da guerra entre seu povo e os filisteus, entre eles o gigante Golias, né? Ele tinha por volta de 13 anos de idade e enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele tem uma visão de Deus, né? Ele é chamado por Deus a participar da guerra. E Deus diz a ele que vai libertar seu povo, que é para ele ter coragem, que ele que vai vencer o gigante Golias. Então, diante disso, acreditando na grandiosidade, na grandeza, no esplendor divino, ele pega uma espada, quase que não aguenta com o peso da espada, e vai desafiar o gigante Golias. O gigante Golias, diante de um menino franzino, né? Que lógico, só que é uma representação idealizada do Davi. Ele era um menino franzino, não tinha esse corpo. O gigante Golias fala, moleque, vai pra casa, você vai trocar as fraldas, cara. Fica até ruim pra mim te matar, moleque. É imoral pra mim. Imagina, você é uma criança ainda. E o Davi continua, não, mas eu te desafio, eu vou te vencer e tal. Até que Golias topa, fala, tá bom, moleque, vai, já que você quer, eu vou te matar logo porque você tá me enchendo o saco. E aí que o Davi, com um instrumento, uma arma chamada funda, né? Como se fosse assim uma pedra que ele amarra, né? Toscamente falando, num barbante, ele gira essa funda e tal e joga essa pedra na cabeça do Golias. O Golias fica tonto, cai desmaiado. Ele vai lá e corta a cabeça do Golias. E assim ele vence e vira o rei Davi, tá? Inclusive por isso que ele tá com o olhar sereno. Olha só, sem muitas marcas de expressividade. Porque já matou o gigante. Por isso que ele não está concentrado nem com olhar de raiva. Já matou, por isso a serenidade. Tá certo? Bom, avançando aqui, para a gente fechar a apresentação de obras, o estudo do classicismo a partir de apresentação de obras, tá aqui uma estátua romana e o Davi, só para te mostrar o predomínio de linhas retas e como o Michelangelo ele está seguindo à risca esse modelo de escultura, que é o modelo romano, com esses traços aqui que eu desenhei de amarelo. Mesma coisa essa estátua, que claro, por conta da intempérie do tempo, né? O tempo acabou destruindo essa estátua, as suas extremidades, etc. Mas é o mesmo, ó, é o mesmo estilo, é o mesmo modelo. E o que está fazendo o Michelangelo? Ele está seguindo na forma, na estética, no estilo, uma escultura grega. Romana, perdão. No entanto, ele está modernizando, rivalizando e superando no conteúdo, no tema. Porque é um tema bíblico. E com isso, ele busca superar o seu modelo, que é a tal da imitatio. Tudo bem?